Muito boa noite para você que está nos assistindo, começando mais um programa Centros. Boa tarde aos nossos convidados, gravação então aqui na Univates, dia de sol hoje. Como podem ver, esperamos que a sua noite seja boa, nossa tarde de sol aqui tem sido, né? Nosso tema de hoje é o evento Arte na Universidade 2018, evento que vai acontecer no dia 25 agora de abril. Vamos saber um pouquinho mais de detalhes desse evento e da importância dessa área num ambiente universitário e na nossa sociedade também como um todo. Já voltamos após a abertura do programa. Muito bem, então estamos começando o nosso programa Centros de hoje. Nosso tema, Arte na Universidade 2018. Acontece agora, final do mês de abril, vamos saber detalhes. Conosco aqui, professor Leonel José de Oliveira, que é diretor do Centro de Ciências Humanas e Sociais. A professora Karen Forneck, que é coordenadora do curso de Letras e está atuando diretamente aí na programação, né, na organização do evento. E também a professora Silvane Isse, professora do curso de Educação Física, também envolvida na atividade. Muito bem-vindos, obrigado pela presença. Queria um primeiro olhar de vocês sobre essa questão da arte, da expressão, do quanto a questão tecnicista às vezes nos embreta e a gente acaba perdendo um pouquinho da capacidade de percepção do mundo através de outros sentidos. Como é que vocês veem isso e onde é que a arte entra nessa configuração de universidade que hoje precisamos ser mais ecléticos, né? Bom, Sandro, então vou me permitir iniciar. Obrigado pelo convite. E acho que inicio um pouco por mim também, porque um pouco dessa caminhada eu acabei estando à frente desse processo todo. Então vale a pena a gente resgatar um pouco como é que isso foi aqui dentro da universidade. Acho que esse sentimento que tu estás falando, né, dessa necessidade da gente articular um pouco melhor o sentido criativo, o sentido artístico, esses outros valores, eles acabam aparecendo assim de forma muito clara no contexto da instituição, no contexto dos nossos fazeres acadêmicos, dos fazeres pedagógicos, e esse sentimento vai perpassando então os professores, os alunos, os diferentes centros e as diferentes áreas. Na medida em que isso vai acontecendo, a instituição acorda para essa questão, não que ela estivesse necessariamente dormindo, mas coloca isso num primeiro plano e passa a discutir a inserção de uma nova área na Univates a partir de 2017, mais uma discussão que já vem em 2016, e a criar uma área chamada área de artes, né? Então essa é uma conquista importante, acho que desse grupo de professores que trabalha nessa perspectiva, e também para os alunos, né? Porque a partir da criação dessa área, nós articulamos aqui dentro da instituição a criação de disciplinas e a possibilidade de diferentes cursos realizarem essas atividades, essas disciplinas. Então ali nós temos um primeiro movimento. Essas disciplinas começam ali em 2017 a serem ofertadas de uma forma um pouco mais organizada dentro da área. Não que elas não tivessem ao longo dos cursos, né? Mas elas começam a ser organizadas dentro de um hall de disciplinas e também a se espraiar pelo campus, né? A oportunizar que outros cursos das engenharias, cursos das biológicas, esses cursos pudessem também ter essas disciplinas como suas disciplinas eletivas. Então, acho que esse primeiro movimento, né, que inicia ali, principalmente ali em 2017, nós tivemos um primeiro movimento e continuamos agora em 2018 com outras questões, com outras discussões e também nesse contexto com a participação de novos professores, a professora Kari que está aqui com a gente, a professora Silvane, então os professores que já estavam nesse contexto, mas também vão se agregando a essas discussões. Então aqui dentro da instituição a gente começa a perceber isso com esse movimento, sabe? E eu acho que fica um pouco claro para todo mundo no momento em que essas ciências duras, né, e essa vontade de disciplina, ela fica evidente, né? Mas também, ao mesmo tempo, a questão da criatividade, de um olhar mais leve, a questão da importância dessa outra perspectiva na formação dos nossos alunos e na nossa formação profissional, e não só profissional, né? Passa a ser importante.
Então, eu acho que esse é o caldo que acaba fomentando que os próprios dirigentes da nossa instituição olhem para isso de uma maneira um pouco mais pontual e criem na universidade uma área. Não são todas as instituições, a gente sabe, que têm esse movimento de uma forma tão interessante como aconteceu aqui na Univates, e o que a gente fica muito contente de que a instituição como um todo passa a ver nesse tipo de movimento algo importante para a formação dos nossos alunos. Perfeito. Por favor, professora. E eu diria assim, ó, que em tempos de produtividade, né, em tempos em que a formação técnica tem tanto valor, né, é um grande desafio para a gente andar numa outra linha, construir outras trajetórias de formação para os estudantes, né, e especialmente quando a gente pensa a ideia de arte, acho que a gente pode casar a ideia de cultura também, que tem sido... A Univates tem procurado pensar como que a arte e cultura podem se inserir na formação acadêmica, né, de todas as áreas de formação. Então, é um grande desafio para a gente. Por quê? Porque tu está falando de educação estética, né? Tu está falando de educação para a sensibilidade, tu está falando de educação para afinar o olhar, para afinar a escuta, para afinar o processo criativo, como o Léo diz, né? E um grande desafio que a gente tem procurado colocar e trabalhar é com a ideia de que ter disciplinas da área de artes, viver situações da área de artes, como é o Arte na Universidade, né, não é só para artistas, né? A gente não está falando, e eu trabalho com a disciplina Dança e Corpo e Arte, que é uma das disciplinas da área de artes, né, e tenho recebido alunos de todos os cursos, né, de diferentes centros, né, vários alunos da engenharia, do setor de cursos da gestão, de cursos do CCBS, né, além dos nossos que muitas vezes, do CCHS, que vem uma aproximação maior com essa área, né? Então é um grande desafio eles poderem entender, e tem sido muito bacana o resultado, né, de se despir dessa ideia de que cursar uma disciplina de artes é só para quem tem interesse em ser artista ou tem alguma habilidade artística especial, mas poder olhar isso como elemento de formação humana, né, de poder perceber o quanto estar mais sensível, o Léo trouxe a ideia de menos duro, né, mais leve, mais flexível, mais criativo, né, na vida, na relação com as outras pessoas, né, no processo de comunicar-se com o outro, de expressar-se diante das questões da vida, das questões do trabalho, das questões relacionais. Me parece que tem sido muito bacana, né? Os resultados são interessantes, mas sem dúvida é um grande desafio, né? E o apoio que a instituição tem dado para essas experimentações e essas incursões que a gente tem feito na área de artes tem sido fundamental. Eu penso que é exatamente essa lógica que eles pontuaram, no sentido de dizer que o propósito não é esse mesmo de ficar formando um sujeito artista que vá viver profissionalmente dessa produção cultural que a gente está tentando aqui, com a qual a gente quer conviver. A ideia é realmente mobilizar outras formas de ver o mundo, de se sensibilizar para outras perspectivas. E a gente que está assim, nos bastidores dessa lógica, eventualmente, por exemplo, se discute em coisas como a importância da inovação. É preciso inovar, é preciso assim, pensar na formação de um profissional inovador nas diferentes áreas de conhecimento, né? Essa ideia de inovação, ela pressupõe alguém que consiga enxergar ou que consiga entender os problemas da sua área de atuação sob outros paradigmas. E a vivência com a estética, a vivência com a arte, a vivência com essa sensibilização por meio de diferentes perspectivas, esse perspectivismo,
é muito importante para a formação desse sujeito, tanto na perspectiva profissional, né, quanto na perspectiva pessoal, de que você consegue inovar na sua área de atuação quando a gente escuta também essas expressões de sair da caixa, né, olhar para fora da caixa. Né? Isso. Então, vamos fazer isso como se a gente não experimenta o perspectivismo, se a gente não se sensibiliza para outras formas de ver e sentir o mundo. E é esse o propósito que se tem quando se pensa numa área de arte numa universidade. Né? Você transversalmente ter a oportunidade de circular por diferentes aprendizagens. Sim. Essa é a perspectiva. Acho que a ideia da formação de sujeitos com os poros mais abertos para as coisas do mundo, né? A capacidade de perceber novas linguagens, novas formas de expressão, novas realidades, novas experiências. Eu gosto muito, tu tocaste uma palavra assim, paradigma, que se usa muito, né? Recordo que há um material bem interessante que explica que as novas tendências, elas não vêm do centro dos movimentos, elas vêm das extremidades. As mudanças vão acontecer não naquilo que a gente já domina profundamente, mas daquilo que a gente ainda tem que perceber que está por vir. E para quem está olhando de outro lugar. Exatamente. Né? De quem está conseguindo perceber ou sair de dentro daquele olho do furacão e está sensível a ver de outro ângulo, de outra perspectiva. Claro. E o desafio ele fica maior ainda, se a gente for pensar, né, porque os nossos estudantes chegam na graduação e eles vêm de uma escola básica onde a experiência estética e as experiências com artes foram muito restritas. Né? Então, essa questão de oferecer, de chamar atenção e eles têm se arriscado, tem sido bacana que eles têm se aventurado nessas, né, a Kari falou, nas diferentes linguagens, né, seja na dança, seja no teatro, seja na música, na fotografia, na literatura, né, porque as disciplinas são em diferentes linguagens, né, e também agora no Arte na Universidade a gente vai ter oportunidades de experiências, de novo, com diferentes linguagens artísticas. Sandro, vale esse comentário. A Silvane falou muito bem, acho que esse termo é muito importante, que é a questão do arriscar, né? Se a gente está olhando para a perspectiva das disciplinas hoje colocadas para que os alunos possam escolher como disciplinas eletivas e tal, nenhuma delas tu vai ter a perspectiva assim de uma disciplina que começa com introdução a. Né? Quer dizer, uma espécie de início de uma caminhada que vai te disciplinar num determinado saber, o que também é importantíssimo, obviamente. Estamos cheios de introdução a, nós somos professores de introdução a alguma coisa, né? Mas que já induzem que vai ter uma continuidade e um aprofundamento. E também uma regra bastante clara assim, da sua sequência, ainda que possa até se jogar eventualmente contra essas regras. Mas e a ideia das disciplinas da área de artes, justamente o que a Silvane colocou, né? A ideia é que não existe uma introdução a, você vai lá experienciar alguma coisa. E nesse contexto, é legal que existe uma desconstrução de alguma coisa, né? Sim. Porque os alunos vão, na verdade, para experienciar coisas novas, sair um pouco da perspectiva de que vai ter o próximo capítulo e que ele vai ser sequencial, um roteiro já estabelecido, né? E essa desconstrução e essa perspectiva e o fato de eles trabalharem sem esse rótulo de uma sequência, né? Isso é um desmanche que causa, a gente sabe, muitas vezes estranheza para alguns, que é arriscado, que às vezes não faz um certo sentido em determinados momentos, mas é que é dessa desconstrução que a gente quer partir, né? E também deixar claro para os alunos que participam dessas atividades que tem um pouco essa perspectiva as disciplinas da área de artes, né? Perfeito. Não vai ter introdução à música, vai ter música, vai ter dança, vai ter literatura, vai ter isso. Então é quase que uma demonstração, né? As disciplinas, né? Um convite a participar de algo que está em construção. Isso, um convite a se abrir para isso. Então essa é a política, essa é a política dessas disciplinas que a gente está formatando, já estão formatadas, já estão sendo oferecidas, né? Então isso é muito legal. Assim, poxa,
vamos lá, né? Não é do nosso centro, mas tu pegar uma engenharia, via de regra que a gente está trabalhando com uma coisa mais matemática, lógica, e jogar isso, né? É muito legal, né? Professora Silvane, podemos deixar para o segundo bloco? Começa com a senhora. Fechamos o primeiro bloco nessa introdução, acho que é um tema desafiador, mas a gente já chega lá no evento, calma, estamos desconstruindo ainda. Já voltamos. Arte na Universidade. Esse é um evento que acontece agora no final do mês de abril, é o nosso tema de hoje no programa Centros. Conosco aqui o professor Leonel José de Oliveira, coordenador, diretor do CCHS, nosso Centro de Ciências Humanas e Sociais. Também a professora Kairi Forneck, que é coordenadora do curso de Letras, e a professora Silvane Isse, professora do curso de Educação Física, ambas envolvidas na programação. Nós falávamos lá no primeiro bloco da importância da experiência, da quebra, né, de novos olhares, inovação. Professora Silvane queria fazer alguma observação em relação a esse tema ainda, por favor. As disciplinas da área de artes, né, elas têm esse cunho de experimentar com a música, experimentar com a dança, ou seja, tendo experiências de música, dançando, compondo coreografia, escrevendo, filmando, fotografando, dramatizando, né? Muitas vezes a gente pensa a formação no sentido de qual é a utilidade dessa disciplina para a minha formação, né? E quando a gente pensa nas disciplinas da área de artes, não é por aí que a gente deve pensar, né? Porque se for qual é a utilidade de um processo de composição coreográfica para um aluno do curso de engenharia, né? Certo. Então tu vai desconstruindo até a ideia de quais são os saberes que são interessantes para cada um de nós enquanto profissional em formação, né? E, por exemplo, a experiência da disciplina de dança, corpo e arte, né? A gente vai passando por essa desconstrução primeiro, que não é a professora Silvane que se para lá na frente e ensina coreografia, né? São os alunos que vão fazendo toda uma pesquisa do seu próprio corpo, pesquisa de ritmo, pesquisa de produção de sons, né? Pesquisa de imagens, transposição de cenas de movimentos do cotidiano para movimentos da dança. E aí a gente chega num ponto, digamos assim, que a gente tem alunos da enfermagem, da engenharia, da pedagogia, da educação física, da nutrição, do direito, fazendo composição coreográfica, né? Porque há toda uma pesquisa do corpo, há todo um processo de sensibilização, né? As disciplinas vão trabalhando no sentido de as relações humanas vão se intensificando, algumas resistências vão se desmanchando, né? No sentido de, bom, o que eu posso com o outro, né? Tendo as linguagens de arte enquanto dispositivo de encontro, de criação, de relação, de pensamento, né? Porque muitas vezes se desconecta a ideia da arte do pensamento por ser, mas não. Como que a gente pode pensar a vida e falar dela através da arte? Claro. A professora Kairi quer fazer um comentário, mas inevitável, estou lembrando agora, a partir da sua descrição, eu fico visualizando quantas e quantas das nossas empresas, aqui da nossa região, do nosso país, que precisam, às vezes, estimular trocas e melhores olhares, melhores conhecimentos entre os seus colaboradores e criam esse tipo de momento como um momento justamente de informalidade, de percepção, de criar intimidade, de fazer novos vínculos. E é um pouco isso, né? Para ser sério não precisa ser sisudo, né? Exato. Eu ia complementar a ideia da Prof. Sil, no sentido de dizer assim que antes falávamos também de que a gente vê que a formação eventualmente no ensino fundamental e no ensino médio, ela não mobiliza para essas possibilidades, né, essas diferentes possibilidades. E a gente chega na universidade, né, o estudante chega aqui na universidade, a gente espera dele que ele seja investigador, que ele seja criativo, quando na verdade ele está aqui esperando muito mais que alguém diga o que ele tem que fazer.
Né? Assim, você tem que fazer isso, aquilo, aquele outro, e é isso, tchau e bênção. Claro. E a lógica é outra. É você se colocar na condição de quem vai viver, vai experimentar, vai investigar. E esse é o paradigma também, perfeito. Essa é a perspectiva também que a gente pressupõe com uma abordagem mais sensibilizada para a arte. Minimamente não ser refratário, né? Exatamente. Quer dizer, não quero. Estar que é um aberto a... Perfeito. Professor Leonel, esse desafio então é um pouco capitaneado pelo CCHS, por uma questão normal, natural do seu fazer, da sua dinâmica, mas ele tenta chegar na casa toda, né? Alunos de outros cursos, professores de outros cursos, comunidade acadêmica como um todo, e aí nós temos um evento que foi programado para isso, para também criar um certo destaque, acenderem-se algumas luzes sobre esse tema, né? Como é que foi assim o projetar desse evento e a edição do ano passado, que foi a primeira? Isso. Sandro, o evento, ele é uma estratégia também de visibilidade da área, né? Claro. O evento não é a área, né? O evento é apenas um extrato, né? É um movimento dentro de uma série de movimentos que estão iniciando, que a gente ainda tem que avançar, que tem uma série de coisas para se fazer, para se pensar. Mas a ideia inicial lá atrás nem tanto tempo, né? Um ano só, foi a de que a gente teria que ter um tipo de programação para mostrar para as pessoas, para o público interno e externo, que a área de artes é uma área que está sendo valorizada na instituição. Então, ele é também uma estratégia para mostrar para os alunos que existem essas outras disciplinas, essas outras iniciativas e que eles podem se associar a isso. Então, a gente pensou, bom, de que forma a gente pode avisar isso para a comunidade interna e externa, porque todas as atividades do Dia da Arte na Universidade são abertas para todos os públicos. Era, obviamente, que pegando uma noite, na verdade, um dia inteiro, né? E fazendo um dia de arte. Certo. Pegando mobilizando uma série de locais, pessoas, professores aqui da nossa instituição e fazendo esse dia assim leve, onde as pessoas vão poder escolher uma série de atividades, os alunos vão poder fazer isso, fazer uma grande programação onde vai ter, bom, a Kari vai falar depois aí da programação de teatro, música, enfim, uma série de iniciativas artísticas em que os alunos pudessem então participar. Conseguimos mobilizar, então, a partir do ano passado, sempre um representante de cada centro, já que, como tu falaste bem, a iniciativa começa no CCHS, o Centro de Ciências Humanas e Sociais, mas nós também queremos, obviamente, que a participação de todos os centros, o Centro de Gestão, o Centro da Saúde, o Centro das Biológicas, o Centro das Tecnológicas, em que todos possam participar, como alunos, como professores, e todos possam participar de forma não obrigatória, né? Já que pressupomos uma questão, a arte não se faz por obrigação. Então isso aí essa ficha tem que cair, sim. As pessoas têm que se envolver disso de uma maneira absolutamente livre, para que aquilo, enfim, acho que tenha um efeito desejado e da forma como a gente quer. Então, nós começamos a articular o primeiro Arte na Universidade, tendo representantes desses centros, onde todos eles puderam convidar os seus pares e convidar os seus alunos, e a partir dali saiu uma programação. O primeiro saiu com uma programação com muita coisa interna, assim, professores, alunos, essencialmente, e alguns convidados externos. Esse ano a gente já tem uma participação do público externo, acho que um pouquinho maior, e a Kari vai poder falar disso. Mas a primeira iniciativa foi a gente teve muito sucesso. Foi assim, nossa... todo mundo adorou o evento, quis que a gente fizesse um segundo arte no segundo semestre. Eu falei, não, vamos fazer um por ano só para a gente não gastar o cartucho. E porque também a ideia não é ficar fazendo festivais o ano inteiro, não. Aqui, esse é um momento, sim. Então ele tem que ser uma celebração muito boa, que não seja a toda hora. Quer dizer, ele tem que ser esse momento super legal, que todo mundo goste de fazer, que seja livre, que os professores possam aderir e os alunos também da forma como entenderem. E no ano passado, eu não vou te dar um número assim de cabeça aqui, mas a gente teve muita gente que aderiu à iniciativa, gente da comunidade, muita gente da comunidade externa também. E aí, claro,
a área ficou visível, visualizável, todo mundo sabia que existia. Sim. E aí a adesão às disciplinas também, claro que sofreu um impacto com isso. E foi muito bom. E aí botamos o evento no calendário institucional. Todo ano a gente quer fazer. Mas os desafios... Esse é um desafio menor até, né? O grande desafio da área de artes não é fazer um evento. O grande desafio da área de artes é se organizar no contexto das ofertas pedagógicas, das disciplinas dos cursos, e isso não é nada simples e não vai acontecer a todo momento, em todos os lugares, a gente sabe muito bem disso, mas a gente tem que procurar esses espaços e criar essas alternativas. Esse é o ponto e esse é o primeiro passo. Então, agora vamos para o segundo Arte na Universidade. E a partir desse conjunto de iniciativas e da repetição do evento, podem eventualmente surgir outras ideias que aí sim tenham uma rotatividade, uma continuidade maior. Eu acho que sim, a Univates tem oferecido várias oportunidades de apreciar a arte, de fazer oficinas, né? Então, o tempo inteiro, ao longo do ano, a gente tem várias situações, né, onde a arte está acontecendo dentro da Univates, né? Agora, o arte, ele vem para marcar assim, olha, isso é da área de artes como uma forma de dar visibilidade, como o Léo falou, né? Eu acho que esse ainda é um desafio, né? A área de artes ganhar visibilidade, ganhar entendimento e produção de sentido das pessoas para o valor de se cursar uma disciplina dessa área como um elemento bacana da formação. Claro, organicidade para a instituição, mas também pertinência para os indivíduos, né? Claro. Acho que acho que as pessoas têm que criar esse sentido, né? Isso, claro, que vai bater inicialmente como uma coisa que vai deslocar um pouco, vai produzir um sentido diferente ou vai produzir nenhum sentido a princípio, mas a gente tem que transformar isso em cultura, né? Claro. Transformar isso de fato em alguma coisa que atinja as pessoas e para elas faça e comece a produzir um determinado sentido. É a partir daí que tudo passa a ter uma conexão mais real com as práticas. Só que essa é uma necessidade de conexão entre as pessoas e entre a nossa realidade contemporânea ou pós-contemporânea, que é super moderna e super retrô, né? Porque hoje as empresas, o mundo está pedindo capacidade de mudança, de alteração. É interessante. Ao mesmo tempo, a gente está tendo que voltar a olhar para as pessoas, como se fazia antigamente. A gente sempre joga com essa duplicidade. Né? Quanto mais a gente disciplina, mais a gente percebe que a gente precisa de não disciplina. E quando a gente não disciplina, às vezes a gente, agora a gente precisa ajustar isso, né? Esse ajuste das condutas e das não condutas, né? E esse pensamento também que está sempre vivo, né? Então é isso, sabe? E foi muito legal, assim, não foi à toa que a área começou na instituição. Os dirigentes da instituição perceberam isso, sabe? As pessoas passam a sacar que, a gente está muito bem na disciplina. É só pegar as notas da instituição, as avaliações, o MEC vem aqui, olha tudo, põe, né, faz aquele catálogo de coisas. Nossa, nosso campus é lindo, nossos professores são muito bons, nossos alunos tiram notas boas. E aí? Sim. Tipo, né? E a vida dessas pessoas, né? E as relações dessas pessoas. Sim. Né? Então, que é de novo isso, né? A gente investir numa área dessas é arriscar-se sem saber muitas vezes onde é que isso vai dar, qual é o resultado disso, mas tendo consciência de que esse tipo de experiência, né, que também é uma experiência lúdica, que também é uma experiência da experimentação, ela é muito potente para a vida das pessoas. Né? Eu acho que é isso que nos movimenta e nos faz arriscarmos e por aí. Perfeito. Fechamos o segundo bloco, já voltamos com o terceiro bloco e aí eu quero saber um pouquinho não só da programação, mas como também foi constituída a programação, porque tem uma ideia muito legal aí de que há um convite para que a casa proponha, quer dizer, não vem uma programação fechada, né? Vamos ver como é que isso é construído aqui dentro. Já voltamos.
Arte na Universidade 2018, evento que acontece agora, final do mês de abril. Esse é o tema do nosso programa Centros de hoje. Não ainda diretamente a programação, mas uma curiosidade que eu referenciei no final do segundo bloco. Enquanto organização do evento, vocês também trabalham com um edital ou um convite que todos os professores, toda a casa recebe. Já na nossa reunião de início de semestre, isso já foi bastante ventilado lá, já foi bastante colocado, de que qualquer professor, qualquer aluno, qualquer grupo de pesquisa, qualquer iniciativa, ela está naturalmente convidada e o evento está aberto para que possa se apresentar como um dos conteúdos do Dia Arte na Universidade. Como é que funciona isso? Essa é a lógica, porque assim, a ideia é que a arte, que o arte na universidade seja feito por nós mesmos, né? Que a gente tenha uma perspectiva de abrir possibilidades para quem está interessado em. Então, a gente abriu inscrições para o processo de submissão, que então todos os interessados que quiseram propor intervenções, workshops, enfim, a gente tem uma caminhada ecológica com poesia, enfim, diferentes proposições pudessem ser encaminhadas, que a gente faria a seleção e o processo de avaliação para ver o que combina com o nosso propósito, certo, e o que não combina, eventualmente. E aí a programação foi constituída. Então tem uma lógica diferente, né? Não fomos nós exatamente que decidimos o que é Sim. que vai acontecer. O professor Leonel comentou no bloco anterior de que há participação de atividades externas, e essas atividades externas também podiam se apresentar, ou as atividades externas elas foram contatadas e definidas posteriormente para complementar aquilo que foi definido na programação inicial? Teve um pouco de tudo. Teve um pouco de tudo. Eclético. A gente, de algumas pessoas da comunidade externa, a gente recebeu as proposições espontaneamente, certo, e para outras a gente, considerando a caminhada que essa pessoa, que o artista, enfim, vem trilhando na nossa região, a gente achou interessante que seria legal, que seria muito positivo tê-lo conosco, ou essa pessoa tê-la conosco, para que pudesse compartilhar também a sua experiência com a arte. E então de fato teve de tudo. Para que a gente pudesse contemplar diferentes manifestações, diferentes formas de você produzir e experienciar a arte. Foi essa a lógica da programação. E aí, por isso que nós precisamos de um certo tempo para as submissões acontecerem, e aí depois um processo de avaliação aconteceu com essa equipe que o professor Leonel mencionou, e aí num segundo momento, feita essa avaliação, a gente abriu a programação para todo mundo, que agora está no ar, disponível. Eu fiz essa pergunta só para ficar bem claro para quem está nos assistindo, que se você é atuante nessa área, se você tem uma produção e já está interessado, fique de olho que no ano que vem, com certeza, teremos também, e as propostas podem vir de fora da Univates, não só aqui de dentro. E a Kari mandou também, acho que é bacana lembrar, a Kari mandou convite para os cursos de artes de outras universidades, né? Sim. E a gente tem aí uma interação. Então vem um trabalho da Fevale e da Federal de Santa Maria. Tem participantes que se sentiram mobilizados, e se sentiram convidados, e a gente vai ter gente de fora também participando de outras instituições. Eu acho que, de forma geral, no ano passado, eu era o vice-diretor do Centro de Ciências Humanas e a professora Fernanda Brode era a diretora, né? Certo. Então, esse ano a professora assumiu um cargo na reitoria e eu acabei me virando diretor. E, obviamente, com essa série de atividades, convidei a professora Kari para assumir o arte, porque, enquanto vice, eu era a pessoa que estava à frente do evento. Né? No ano passado. E eu já quero dizer o seguinte, que o arte desse ano está muito melhor do que o ano passado. Porque a coordenadora é melhor, né? porque também era a primeira experiência, já deu para ver o que funcionou, para a gente fazer a segunda. Mas esse ano o diretor de centro também tem mais experiência na atividade. Está todo mundo sabendo melhor o que fazer agora. O diretor é um pouco pior do que a antiga diretora, mas tudo bem. Ele escolheu bem, eu acho.
Mas é um avanço já, a vinda de outras instituições, como a Silvane comentou, né? Da gente poder pluralizar um pouco mais o evento. Acho que no primeiro evento a gente tinha mais coisas internas e esse ano a gente tem mais gente de fora. Certo. Porque a ideia do evento é abrir a universidade, né? Também. Deixar bem claro isso para a comunidade geral, né? Para que eles possam vir até a instituição. Uma das coisas legais que se mantém do primeiro evento é da gente tentar fazer as atividades não só nos lugares oficiais, né? Da gente utilizar as praças, utilizar o campus de forma geral. Certo. O nosso campus é maravilhoso, todo mundo vem aqui sabe que ele é lindo, mas muitas vezes a gente nem utiliza tanto o nosso campus, ele só fica lindo, mas não, às vezes, utilizável por nós mesmos, né? Porque a gente às vezes não se educa, é uma coisa violenta, né? Não se educa para utilizar o campus. Sim, né? sim. Então, uma das primeiras prerrogativas do Arte, e que vai se manter agora também, é da gente ocupar esses espaços do campus para a gente fazer as atividades. E não precisar ficar especificamente na sala de aula, no teatro, nos lugares oficiais, né? Então, claro que a gente também vai usar esses espaços, Perfeito. mas de usar o campus para fazer um dia bonito, uma noite bonita, para a gente quebrar. Isso a gente percebeu no primeiro, sabe? Uma das coisas que a gente queria era que os alunos viessem para a universidade, chegassem no lugar e vissem ela de forma diferente. Sim, o dia está diferente. O clima está outro, sabe? Tem um pessoal ali, um grupo de capoeira num lugar, tem outro grupo recitando. Sim. Eu me recordo que no ano passado aquela área verde em frente ao teatro foi utilizada para uma ação e ficou ali a o pessoal da arquitetura, né? fez ali algumas... Então, foi uma coisa que todo mundo depois perguntava, o que aconteceu, o que foi, o que não foi. Quer dizer, são pequenas imersões que vão também impactando no dia das pessoas. E tu sabe que isso lá no primeiro foi uma das coisas que eu penso que foi a mais importante, assim, é passar esse sentimento para as pessoas, né? Quando elas estivessem aqui, elas percebessem isso como uma coisa não, né, essa coisa não obrigatória, mas de sacar pelo campus que o clima é outro. Então, sair dessa perspectiva disciplinar. Do material todo que foi inscrito, dos encaminhamentos tanto internos quanto externos, qual é o critério? Há algum critério de seleção, de definição, ou é mais uma questão de agora, poxa, recebemos muita coisa, não vamos cortar nada e vamos só botar numa programação, vamos tentar organizar tudo aquilo? Ou há um critério para que as pessoas também saibam, puxa, eu gosto mais de música, de arte, de dança, eu preciso pensar num público pequeno, eu preciso pensar numa ação para poucas pessoas, para muitas pessoas, eu preciso pensar numa ação que dure uma noite toda ou que seja só 15 minutos. Qual é a formatação para que as pessoas pensem nisso? Bom, então, assim, um dos critérios de seleção das atividades, ele se fundamentou basicamente na ideia de que a proposta tivesse o cuidado em fazer o participante experimentar e não sentar ali passivamente e assistir. E o segundo cuidado era que não fosse uma proposta que fosse no sentido de instrumentalizar. Assim, eu quero aprender a fazer alguma coisa. Não quero aprender a fazer alguma coisa, eu quero vivenciar, experimentar. Então, essas foram as duas premissas assim, básicas que nos mobilizaram na seleção. E a outra lógica, a gente também, para os proponentes, quando as propostas chegaram, a gente já ia contatando os proponentes para que a gente pudesse organizar um pouco na nossa lógica de horários, né? A gente precisa levar isso em consideração. Como nós pensamos nós forneceremos certificados, inclusive para quem estiver participando das atividades mais de oficinas e workshops, a gente precisou pensar também nessa lógica acadêmica do nosso horário. Então, nós propusemos 3 tipos de atividades. Uma delas que dura o turno inteiro. Tem um conjunto de atividades que tem a duração, começa às 8h20 e vai até às 11h40. E assim também à tarde e assim também à noite. O turno inteiro como se fosse o estudante que vem para a aula. E a gente também propôs atividades de meio turno. Então, assim, eu posso fazer no início da noite ou no início da tarde, e depois no outro, vou para o intervalo, dá tempo de me deslocar para outro espaço e aí eu faço a outra atividade.
E existe ainda uma terceira modalidade para a qual não há inscrição. Para essas duas que eu mencionei, a gente precisa se inscrever para participar, e tem um limite de vagas. Aliás, as vagas já estão, algumas delas já estão encerradas, assim, há atividades que já estão encerradas, lotadas, não encerradas, isso. E a terceira modalidade é aquela de experimentação, assim, sem necessidade de inscrição. Alguma coisa vai estar acontecendo no campus e, de repente, eu estou ali circulando, vejo, vivo aquilo e pronto, essa é a lógica da intervenção que se propõe. Então, essa é a estrutura do Arte na Universidade deste ano. Perfeito. O evento, então, é dia 25 de abril, uma quarta-feira, e temos atividades nos 3 turnos. 3 turnos, manhã, tarde e noite. Perfeito. A participação é aberta para alunos, comunidade, todos, indistintamente. Vale salientar, Kari, a questão das inscrições, né? Que acho que é uma informação importante que deve ser feita via sistema, né? Entra lá no sistema da Univates, aí vai abrir o sistema, se inscreve ali, acessa, e aí vai, ali na hora da inscrição já vão estar todas as atividades ali, o rol das quase 50 atividades listadas. Os resumos, né? Isso é bem importante. Tem um pequeno resumo para saber do que se trata e tal, e aí e acho que também dá para a gente fazer um convite, né, às escolas de educação básica que tiverem interesse em trazer alguma turma, né? Muito bem lembrado. Muito bem, porque essa sempre foi uma preocupação. Né? Como que a gente pode também abrir isso para as escolas de educação básica? Interinstitucional, não só individual. E como tem atividades também de manhã, também à tarde, para as escolas que trabalham, que funcionam no turno diurno, né? Pode também ser uma opção. Agora, lembrando, né? De olhar, de fazer inscrição. Não dá para chegar aqui. Não dá para chegar, porque pode ser que seja lotada a atividade. Né? E tem atividades que são para grupos menores, e tem atividades que vão acontecer, por exemplo, à noite, dentro do teatro, que tem uma capacidade bem grande. Perfeito. Fechamos o nosso terceiro bloco, vamos para o quarto bloco, onde eu quero saber a programação. Aí sim, algumas pinceladas para que a gente deixe esse gostinho de eu também quero estar aí. Já voltamos. Quarto bloco, programa Centros de hoje, falando sobre o evento Arte na Universidade. É Arte na Universidade, isso, 2018, que acontece agora, final do mês de abril. Professor Leonel, então, aberto para toda a comunidade, mas obrigatoriamente as inscrições são via o site da instituição, até para que as pessoas possam previamente ver um resumo das atividades, escolher o que gostariam de visitar. Quer dizer, o ideal é dar uma olhada antes, né? Para poder saber, olha, eu quero ter alguma coisa de manhã, ou de tarde, ou de noite, já poder previamente escolher, é isso? Isso é o melhor, né? Porque tem muita coisa acontecendo e muitas delas de diferentes formatos, como já se falou, tem oficinas, também tem atividades que o público vai poder contemplar apresentações, né? Então, vale a pena dar uma olhada. E aí vão passar o endereço. Passar o endereço é sempre uma coisa caótica, né? Sim. Univates.br é fácil, né? Depois tem univates.br/evento /arte universidade. O importante é o site da Univates /evento /arte universidade. Também tem as notícias que são veiculadas pelo site, né? Normalmente tem esses links, então não é difícil. O importante é entrar ali no sistema e poder olhar. Todas as atividades têm um resumo, tá? Vai ali, tu vai abrir, tu vai ver o horário da atividade, o nome dela, e ali tem um íconezinho chamado sobre. Clica ali e ali tem um pequeno resumo sobre da atividade, né? Certo. Aberto para a comunidade interna, para a comunidade externa, quer dizer, sempre frisar isso. Sem custo, nenhum evento é cobrado. A gente poderia ter a possibilidade de cobrar, dependendo do evento, né? Porque de repente pode ter um determinado custo que tenha que ser absorvido pelo pagamento das pessoas, mas nesse ano nenhuma das atividades será cobrada, né? Então ele é completamente gratuito e obviamente que é aberto para todos. Professora Kari, um pouquinho dessa diversidade de conteúdos. O que temos?
Bem, então tem bastante coisa mesmo. De manhã, por exemplo, nós vamos ter atividades do curso de arquitetura, que propôs umas atividades bacanas, como Interarte. Tem o pessoal da comunicação que propôs filmes ambientais. A gente vai ter música, um sarau de música também de manhã. De manhã nós vamos ter atividades para crianças, inclusive, com arte, com comidas, com frutas. Eles vão fazer uma construção e depois vão lanchar. É muito legal. Gastronomia também é arte, né? Então, vai ter fotografia de manhã também, pelo campus, uma experiência com foto. A gente vai ter grafite, nós vamos grafitar o muro do prédio 12. Isso tudo vai acontecer de manhã. Tem mais coisas ainda de manhã. O professor Otto já sabe disso? Sim, já está todo mundo devidamente... Está devidamente autorizado. Tá. Ok, professor Otto, obrigado. A gente vai ter cerâmica também, uma atividade de cerâmica de manhã. Isso tudo de manhã. Entre outras atividades, a contação de histórias. Perfis bem distintos. Quer dizer, imagina, quero grafite, quero foto, quero filme, quero... Né? Todos os gostos, todos os desejos de experimentação. Isso. Você que está nos assistindo, quer trazer seu filho, inscreva, traga as crianças, né? Eu vou dizer uma coisa, até quem não quiser necessariamente se inscrever, quiser passear, sabe? Também já está valendo. Esse também era um objetivo, sabe, inicialmente, assim, fazer com que as pessoas entrem aqui na universidade, possam conhecer. Eu me lembro que tem uma apresentação da Josélia Ferla, né, que é a apresentação de música, música no teatro. Então, até pela necessidade de equipamentos e tal, porque tem um grande número de alunos, os pais vêm e lotam lá o teatro, que foi uma experiência muito bonita. Eu me lembro até que eu fiz uma apresentação rápida ali, não musical, né, uma apresentação só, dando boas-vindas para o público, a recepção, e também convidando todo mundo para que depois da apresentação pudessem caminhar pela universidade, né, para viver um pouco isso, né. Então esse clima assim legal, gostoso, que a gente quer montar, assim, que as pessoas possam curtir a instituição. Porque vai haver sons, vai haver cheiros, vai haver cores, vai haver palavras, letras circulando em todos os lugares, né? Ótimo. Então, ainda mais um pouco da programação. À tarde vai ter jazz no cinema, vai ter cerâmica, vai ter também atividade para bebês à tarde. Com a atividade artística para bebês, vai haver fotografia, vai haver uma pancaminhada que é uma caminhada com um olhar um pouco mais poético para o campus, né? Pro campus. E à noite, então, vai ter stencil, vai ter fotografia, vai ter arquitetura, vai ter a vaga viva no estacionamento, na rua, Nataline, vai ter colagem, vai ter desenho, vai ter, enfim, cinema, vai ter rock and roll. O pessoal do direito vai discutir alguns temas na perspectiva do rock, né? Vai ter escrita criativa, poesia, escrita criativa. Nós vamos ter um sarau. De rock, bebê. Nós vamos ter saraus acontecendo aqui, inclusive então não pode chover, nossas encomendas. A gente está fazendo uma conversa séria com São Pedro para não chover, mas se chover a gente também já tem o plano B, né? Claro. Nós vamos a arte se adapta, né? A arte se adapta. Até no próprio sistema a gente tem ali o local e também já está posto ali, em caso de chuva, alternativa. Outro local está sendo pensado. E a gente vai ter, então, maculelê. Dança em roda, né, que é um trabalho muito bacana que uma diplomada de Educação Física tem feito. A gente tem discutido muito a questão da roda, né, como forma de dança, de integração. Né, a gente, inclusive, fez essa experiência que a Bibiana, que esteve aqui. Recordo, né, já participou de programas. Fez, inclusive, agora no projeto Veredas dentro do Presídio Feminino. Né? Então, é uma experiência bacana. Então, isso também, né, eu acho que é importante dizer, a gente procurou, né, dentro daquilo que foi oferecido como possibilidade, algumas atividades e algumas experiências que talvez ainda não tenham sido vividas por algumas pessoas. Né? Então, tem coisas que são diferentes, são coisas que a gente ainda não teve oportunidade de viver.
né? E essa também acho que é uma questão que as pessoas se arrisquem a... Bom, eu nunca fiz nenhum tipo de trabalho com música, mas vou lá dar uma arriscada, né? Eu nunca fiz a experiência da Vaga Viva, né? Mas eu vou lá dar uma arriscada no sentido de conhecer e de poder circular. Isso que o Léo traz, né? É legal essa de ideia circular, de vivenciar o não vivido ainda, né? Estou na dúvida o que eu gostaria. Então venha ver, venha vivenciar, nem que seja visualmente, e quem sabe no ano que vem você já vai estar com outra perspectiva. Exatamente. Né? E ainda para finalizar, além de toda mostra de curtas, enfim, a programação intensa, tem 2 atividades que também vão acontecer no teatro, então elas têm um espaço maior. Né? A gente vai ter o recital, que nós já mencionamos aqui, da Escola de Música da professora Josélia, e na segunda etapa da noite, o espetáculo do grupo de teatro da Univates, que vai apresentar a história de Nós Dois, que é o espetáculo que eles estão produzindo, enfim. Uma produção que eles têm nesse momento. E que é muito lindo, muito bonito. Então, assim... Quer dizer, essas 2 atividades se revezam no teatro. No teatro. Naquela noite. Isso. Então, ali temos espaço um pouco maior, consideravelmente maior, do que as oficinas pontualmente, que eventualmente algumas têm são para um grupo um pouco mais reduzido. Mas tem muita coisa, então não dá para ficar de fora. Né? Professora, nessa noite as aulas elas acontecem normalmente ou os alunos estão automaticamente convidados a estarem aí, a decisão do professor? Como é que funciona isso? Convidados eles estão, né? Agora, se eles vão participar ou não, se os professores vão aderir ou não, como a gente já falou, não há obrigação. A decisão é do professor com a turma? Com a turma, né? Ele tem, claro que perceber um sentido para ele em participar do evento. Para alguns esse sentido não precisa ser absolutamente objetivo, né? Eu vou dar uma aula X, então eu quero o tema X. Aliás, eu particularmente, eu dou uma aula X, eu vou querer um tema Y. Eu quero que meus alunos tenham uma experiência diferente da disciplina que eles estão tendo. Um pouco dentro da lógica dessa desconstrução. Mas também não há obrigatoriedade, né? Senão a gente está indo contra toda uma perspectiva de que a arte deve ser acompanhada ou absorvida de forma livre pelas pessoas. Então, a gente sabe que muita gente vai aderir e um tanto quanto não vai. O que eu acho muito saudável. Claro. Tu imagina, tu tem aula, tu vai lá para a tua aula e o professor vai lá dar a aula dele e ele passa pelo campus e se depara com aquilo, né? Com aquele negócio diferente. Mas ele vai ter aula, cara. Sabe? Não é obrigado a estar ali, né? E quem sabe no outro ano eu acho que eu estou a fim de participar. Sim. Eu acho que essa forma de agregar as pessoas a uma iniciativa, ela é muito mais, além de ser muito mais legal, é muito mais simpática, espontânea, né? Ela é a verdade, né? A gente não deve comprar coisa assim. A gente experiencia, observa. E como professores, nós sabemos que quando a turma está mobilizada e quer, há uma iniciativa por parte da turma e o professor acaba sendo mais permeável a isso, né? E se o professor disser ao contrário, não, vocês têm que participar, aí não acontece. A gente está dando para a comunidade acadêmica belas oportunidades, lindas oportunidades de viver arte, né? E é isso que a gente quer, né? Que as pessoas se sintam convidadas, se sintam mobilizadas, se sintam curiosas, interessadas, né? E aí, enfim, tomem para si, né, essas oportunidades como... Isso, compreender o momento também, né? De repente eu estou lá numa disciplina, numa atividade que não vai ser o momento certo, ter uma quebra, né? Perfeito. Não, perfeito. Sem problemas. Perfeito. Então essa é a lógica, né? Ótimo. E então dessa liberdade das pessoas poderem participar. Muito bem. Está posto, 25 de abril, Arte na Universidade, todos convidados. Entrem previamente no site, endereço univates.br/evento arte na universidade. Ótimo. E sempre pega no site da instituição, coloca lá, procura arte na universidade, também já vai abrir, vai ser fácil.
Isso. Coloca lá e aí vocês vão encontrar, todo mundo vai encontrar os links para fazer a inscrição. O importante é entrar no site do evento para se inscrever. Quem quiser participar oficialmente de alguma das ações. Tem que ir lá visualizar toda a programação para não perder o espaço e não perder a vaga. Ótimo. Tá, Sandro? Obrigadão. Muito bem, nós estaremos, com certeza, a TV Univates vai estar cobrindo o dia como um todo, também para poder estar mostrando para você depois o quão legal, que eu já tenho certeza que será, essa oportunidade, mas se você estiver aqui vai ser ainda melhor, ok? Muito bem, agradecemos a vocês pelo conteúdo e a você que nos acompanhou no dia de hoje. Próxima semana, novo tema aqui, Programa Centros, TV Univates. Boa noite.